Fé. Você sabe o que isso realmente significa? Oi, pessoal! Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante: a fé. O Senhor Jesus, na Palavra de Deus, ele sempre nos ensina que nós precisamos ter fé. Mas o que significa ter fé? Então, em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1, vai dizer assim, que a fé, ela é a certeza daquilo que esperamos. Ela é a prova das coisas que nós ainda não vemos. Ou seja, algo ainda não existe, mas nós esperamos por isso. Porque pela fé, nós entendemos claramente que o universo e tudo que há nele foi formado pela palavra de Deus. Ou seja, Deus usou a sua palavra para criar tudo, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, lá atrás, a terra ela era sem forma e vazia, mas Deus, por meio da sua palavra, criou tudo. Ele disse, haja luz, e assim houve. Ele criou a terra e tudo que há, tudo que se existe foi criado por meio da palavra. Deus ele falou, Deus ele disse, através da palavra de Deus, tudo foi criado. Aquilo que era dito a gente ainda não conseguia ver, mas tudo que foi criado por meio da palavra, nós conseguimos ver hoje. E assim é na nossa vida. Às vezes a gente olha e só vê o quê? Problema. O seu filho, problema com o seu filho, problema no seu casamento, problema no seu trabalho. Enfim, tudo que você vê é só problema. E você talvez se pergunta, poxa, onde é que Deus está? Tudo na minha vida é só sofrimento. Mas a palavra de Deus, ela diz que a fé de verdade significa você saber esperar em Deus, confiar em Deus de fato, de verdade. Você olha e você talvez só vê problema, mas dentro de você, no seu entendimento, você crê que Deus já resolveu aquela situação, Deus já mudou, já transformou aquela situação. Não importa o que você está vendo agora, mas você continua orando, você continua crendo em Deus que no momento certo Ele vai prover. Por exemplo, você está passando por uma situação difícil no seu casamento, você ora para Deus transformar e quando termina de orar, já tem uma briga, uma situação. Você volta e ora de novo para Deus. Porque você tem a esperança que Deus ele vai melhorar essa situação, Deus vai mudar de verdade essa situação, que Deus vai prover. Você olha e parece que não tem jeito, ainda não teve a solução. Mas dentro de você, você tem fé que Deus no futuro vai lhe abençoar. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, do versículo 24 a 25, vai falar sobre a esperança em Deus. A esperança de verdade que nós temos que ter em Deus. Pela esperança nós fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como é que espera? Você vê tudo pronto. Você vai esperar o quê? Nada. Mas se esperamos o que não vemos, isso é a verdadeira esperança. O problema continua ali, mas eu espero em Deus, eu tenho esperança nele. Isso significa ter esperança de verdade. Porque talvez você olha e só vê problema. Mas eu tenho esperança em Deus. Eu tenho certeza que Ele vai me honrar e mudar essa situação. Eu tenho certeza. Isso é ter fé. Isso é ter esperança em Deus. Ai, mas eu não vou mais para a igreja porque está demorando muito, Deus não me responde. Eu oro, mas não vejo mudança nenhuma na minha vida, não muda nada, Deus está demorando. Não, tenha calma, espere em Deus, tenha fé de verdade nele, porque no momento certo Ele vai te abençoar, Ele vai te honrar. Talvez hoje você olhe e só veja o problema,
Mas comece a olhar só para Deus. Porque no momento certo Ele vai te dar o que você tanto precisa. Porque talvez você olhe isso que você tanto precisa ainda não existe. Mas Deus, Ele vai trazer à existência o que ainda não existe. Amém? Então fica aí a pergunta, você tem fé? Se você tem fé de verdade, você espera, você confia em Deus. Que no tempo certo Ele vai te dar, Ele vai te abençoar, Ele vai te honrar. Então, resumindo, não desista, se esforce, confie em Deus, ore mais, porque Ele vai lhe abençoar. Amém? Hoje você vê o problema, mas no futuro esse problema ele vai se resolver. Você só simplesmente precisa ter fé. Amém? Que Deus abençoe.